Com certeza, você já ouviu falar da história do primeiro casal que habitou na Terra. A famosa história bíblica narrada no livro de Gênesis, que relata a origem do pecado, o princípio de todas as catástrofes que assolam um planeta, seja fome, guerras, doenças e mortes. No entanto, esse relato bíblico sobre a origem da humanidade ainda deixa muitas pessoas com dúvidas sobre se realmente ocorreu ou se é apenas invencionismo da mente humana. Dessa forma, é natural que alguns críticos questionem a veracidade deste fato e o definam como uma metáfora ou simbologia judaico-cristã. Já para os poligenistas, defensores de que as espécies diferentes se derivaram de outras espécies distintas, pode parecer sem sentido crer que a raça humana descendeu de uma única mulher. Porém, crendo ou não, eu irei apresentar fatos científicos que provaram que essa história, longe de ser somente uma mera criação da mente humana, é mais verídica do que realmente parece. Mas antes de conferirmos, se gostar do conteúdo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e vamos compartilhar conhecimento. A princípio, é natural que críticos do livro de Gênesis afirmem que o primeiro casal não foram pessoas reais no sentido literal, mas apenas imagens figuradas. Já outros argumentam que Adão não é um nome próprio, e sim um substantivo, devido ao seu significado etimológico. Então, se formos analisar a origem do nome Adão, veremos que o termo vem do hebraico Adam, que significa homem ou homem criado da terra. Mas mesmo que o nome Adão realmente signifique homem, em 1 Coríntios capítulo 15, o verso 45 diz o seguinte: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. Dessa forma, o apóstolo Paulo ensina enfatizando que Adão era um nome próprio dado ao primeiro ser humano criado por Deus, e não um substantivo. Além disso, em Lucas capítulo 13 e o 38, podemos notar que Adão é o primeiro na ancestralidade de Jesus, mostrando que biblicamente não há versículos que fundamentem a ideia de que o primeiro casal foi narrado em sentido metafórico. Já o nome Eva também tem origem a partir do termo hebraico Havá, que quer dizer ela viveu ou mãe de todos os viventes. Porém, em oposição ao significado do nome Eva, alguns estudiosos questionam a narrativa bíblica e creem na existência inicial de vários casais que teriam gerado a espécie humana, e usam como base pesquisas históricas que levantam a hipótese de que um grupo de homens chamado Adão teria encontrado um outro grupo de mulheres chamado Eva, e ambos teriam se reproduzido e originado uma descendência. No entanto, os estudos científicos indicam que essa teoria poligenista está equivocada, pois a geneticista doutora Rebecca Elkin, da Universidade da Califórnia em Berkeley, nos Estados Unidos, realizou uma pesquisa com o objetivo de descobrir a origem da raça humana por meio da análise do DNA mitocondrial, pois este composto orgânico, que é passado pela mulher de geração em geração, possui características únicas que o torna muito apropriado para estudos e descobertas científicas. Então, devido à presença do DNA no osso humano, há a possibilidade de se obter o genoma de pessoas que já morreram há muitos anos, pois os estudos desse genoma determinam a origem de populações antigas. Com isso, Rebecca e uma equipe de cientistas realizaram testes com 147 indivíduos das 5 populações geográficas do nosso planeta e concluíram que todos os grupos de seres humanos possuíam um DNA mitocondrial idêntico. Dessa forma, todos teriam a mesma ancestral em comum, que foi chamada de a Eva mitocondrial. Desse modo, se a hipótese dos poligenistas estivesse correta, os estudos científicos mostrariam que vários grupos de pessoas teriam vindo de vários ancestrais diferentes. No entanto, os resultados mostram que todos viemos de uma única e mesma mulher, isto é, pelo monogenismo, que defende que a humanidade constitui uma única espécie descendente de um ancestral comum, nesse caso, da Eva mitocondrial. Mas, além de todos esses estudos científicos que provaram que nós seres humanos descendemos de uma única mulher, ainda surgiu um outro questionamento. Quando viveu a Eva mitocondrial? Em resposta a isso, foi realizado um outro estudo pelos doutores Gibbons, Lawrence e Sher, e após diversas análises, vários cálculos e investigações, os cientistas concluíram que ela viveu há 6.000 e 6.500 anos.
Porque, segundo esses estudos, se for comparar o tempo necessário para que o DNA tenha as variações que tem hoje, é o tempo aproximado que a Eva mitocondrial viveu, em 6.000 e 6.500 anos atrás. Portanto, nós teístas não seguimos fábulas nem invencionismo, como afirma o versículo em 2 Pedro, capítulo 1 e o verso 16. Na verdade, nós aceitamos que a palavra foi divinamente inspirada, como foi dito em 2 Timóteo 13,16, e que ela sempre será digna de credibilidade, pois em Romanos capítulo 1 e 20, o apóstolo Paulo diz: os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade, são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos mediante as coisas criadas, de modo que eles são inexcusáveis, provando assim à humanidade que toda a criação revelará Deus e suas obras.